Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos o que eu senti, né, nessa conferência. Né? Para mim, eu até comentei com o irmão, foi a melhor conferência. Por quê? Porque além de ter mostrado coisas assim que eu não conseguia entender, né, ela foi uma conferência que foi assim um marco, né, para mim. Por quê? Porque eu consegui enxergar sim, Noé e Enoque, né? Esses grandes homens da Bíblia, né? E que eles andavam com Deus, né? Mas para tudo isso, para mim, seria o mais forte e que pesou na hora, confesso para os irmãos, né? Que quase eu fiquei na mente, né? Porque quando o irmão falou assim, que quando Eva comeu do fruto, né? E o DNA de Satanás foi injetado no homem, né? Quando ele falou assim, que nós temos o DNA de Satanás, eu saí, eu não. De jeito nenhum. Aí fiquei aquilo na mente, né? Não, eu não tenho. Não é possível. Mas aí foi seguindo a mensagem, eu fui entendendo, né? E depois eu pensei, meu Deus, tem que fazer isso, o arrependimento, né? Então, eu vou ler um pouco da imersão, porque nesse dia, que foi a mensagem 15, eu não consegui escrever quase nada, né? Porque foi um êxtase tão grande, né, irmãos, naquele momento, né? E eu levei, realmente foi um choque naquele dia. E, ao mesmo tempo, eu fiquei me lembrando do início da vida da igreja, em 1984, que era bem jovem, assim, e eu, desde lá para cá, eu nunca tinha ouvido uma mensagem que falasse tanto do invocar o nome do Senhor, né? Então, mas para isso, ele fala o seguinte, no ponto 1, o arrependimento é o meio de sair da influência do DNA satânico injetado no homem. Não existe arrependimento no DNA do diabo. Então, assim, aí, poxa vida, o diabo, ele nunca vai se arrepender, ele vai para o lago de fogo e não se arrepende, né? E eu tinha uma coisa na minha mente antigamente, irmãos, terrível, né? Eu sempre dizia, eu não tenho que me arrepender de nada. Eu não faço nada errado, eu sou bonzinho, né? E eu tinha isso na minha mente, eu não fazia nada para me arrepender, irmãos. Aí o Senhor assim, me quebrou totalmente, né? Que para eu sair desse DNA, eu precisava me arrepender, né? E voltar para o Senhor, né? Então, os 7 anos, eles reconheceram essa fragilidade, né? E se arrependeram, né? Declarando que não queriam seguir o caminho da descendência de Caim, que era a arrogância, imagina, a violência, presunção, independência de Deus. Então, o arrependimento é abundância de direção e sair do caminho de Caim. Então, tem essa direção, né? Mas aí, quando ele começou a falar, no ponto 2, aí eu chorei, porque ele falou que em hebraico, o invocar significa chamar, em voz alta, clamar e gritar, né, por socorro. Aí ele falou até assim, nas religiões assim, né, eles falam muito também, vamos invocar o nosso Senhor. Aí eles pensam que é orar. Aí o irmão falou, orar também é uma invocação, né? Orar também mas nesse sentido aqui em hebraico, significa chamar em voz alta, né? Gritar por socorro. Nossa, essa é a solução, né? Porque não há mais solução e nem esperança. O invocar traz em si mesmo o sentido de humilhar-se. Quer dizer, você precisa se humilhar para o Senhor também, né? Porque quando você invoca, né, você está se humilhando, né? Porque você deixa de si mesmo para chamar Todo-Poderoso. Então, foi muito rico, né? Quando invocamos com coração puro, ainda tem mais essa, né? Porque tem que ter o coração puro, né? Porque como que você chegar ao Pai, né? Ele é puro, ele é santo, só ele é santo, né? Então, o irmão falou também que a gente precisa estar em santidade, né? A cada momento, né? O Senhor nos ouve e nos socorre. Aí ele fala assim, quantas vezes nossa alma precisa de socorro? Ele fala, Senhor Jesus, toda hora. O tempo todo, irmãos. A gente pensa que assim, invocou, o Senhor, né, está ali, é uma senha para você. Aí você vai parar no invocar? Não. Você tem que ler a Bíblia, você tem que, né, estar o tempo todo imergindo na palavra, né, que é buscando o Senhor, né? Porque era isso que fazia Noé, né?
irmão até falou da arca, né? Eu achei incrível quando ele falou assim, irmãos, olha só, Noé passou 100 anos, né? Para construir a arca, mas quando ele começou a construir era um morro assim, né? Não tinha nada. E ele até deu exemplo assim, irmãos, quando a gente foi construir aqui esse auditório, né, que era no meio do nada, todo mundo ficou falando, o que é que vocês estão fazendo no meio do mato? Mas era isso, essa é uma arca, né? E graças ao Senhor, que também a arca, né, é a igreja, né? E nós estamos nela, né? Maravilhoso, né? Mas então, invocar o Senhor é o primeiro passo para a salvação do nosso espírito. Uma vez salvo o espírito, somos conectados a Cristo. Então, é uma forma também de ser ligado. Então, assim, fora isso aqui, irmão, da mensagem 15, eu fiquei muito prestando atenção nessa mensagem e muito mais, assim, no que estava ao redor, né? E eu saí algumas vezes, né? Até o irmão falou, né, que eu cheguei a filmar, mas eu estava realmente vendo os irmãos. Eu estava vendo o efeito que essa palavra tem feito nos irmãos. É uma coisa, assim, impressionante, né? E você começa a caminhar, né, pela estância e você passa por um irmão, e o irmão está falando a palavra com o outro irmão. As crianças, às vezes, brincando, né, escorregando e tal. Mas, assim, o que me chama a atenção é isso. São as crianças, os adolescentes, que eles ficam o tempo todo, irmão. É impressionante. Eles ficam imergindo, sabe, falando uns com os outros, de acordo com o que o Senhor fala, né? Que é para inculcar a palavra, né? Então, para mim, eu quero assim, sabe, confessar para os irmãos que eu ainda não estou assim, o tempo inteiro, né, com Deus, né? Eu preciso estar com Deus. Então, essa imersão ultra refinada, eu achei maravilhoso, porque ela tira essa responsabilidade de nós, né? Então, sou eu que preciso. Então, o Senhor vai arrebatar a sua igreja, está muito próximo. O irmão falou novamente agora, né, que estamos no fim, né, que a gente precisa realmente crescer em vida e ser edificado, porque o Senhor quer voltar, né, e Ele depende de nós, né? E o Senhor seja louvado, né? Porque estamos nessa posição maravilhosa da vida da igreja, né? Eu tenho vários amigos que não são cristãos, então, e a gente tem falado, né? E de vez em quando eu recebo uma mensagem, assim, no WhatsApp, né, nos grupos que eu envio. Aí eu recebi essa mensagem assim, que palavra maravilhosa. Você até se assusta de ouvir isso de uma pessoa do mundo, né? Mas quer dizer que a palavra tem um efeito. Até aqueles que não conhecem, quando lê, fica impressionado, né? Porque não é a palavra de um homem, não é um homem que está através de um canal, né, que está falando, claro que é um homem, mas assim, as palavras vêm do trono de Deus. Eu creio. Porque se não fosse, irmãos, não tinha efeito. Em mim mesmo, né? Em mim mesmo, porque irmãos me conhecem, né? Então, eu vim de uma carga muito negativa do mundo, de 36 anos de arte, né? E é muito difícil para mim. Eu não vou dizer para os irmãos que é fácil, não é, porque me segue o tempo todo, né? Então, esse invocar foi o que me salvou, né? Porque mesmo eu estando no mundo antes, né, quando ia fazer algum evento, eu ficava invocando o nome do Senhor, entendeu? Quer dizer, esse invocar nos salva, irmãos. Então, vamos invocar. Eu queria que os irmãos projetassem essa palavra aqui, que é de Gênesis 4, versículo 26. A gente lê, né? Pode, Isaac? Por favor, irmão. Gênesis 4, 26. É simples, todo mundo conhece, mas vamos ler. Vamos ler junto, irmão. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.